Amen. Quantos estão felizes nessa manhã? Diga Combien amém. sont heureux ce matin? Dites Amen. Se alguém ainda que vai trazer aqui as ofertas aqui? Quelqu'un doit encore ramener son offrande? Não? Non? Então a gente já vai. Pode trazer aqui, ó. Isso, fica Les tranquilo. ramener. Soyons en paix. Não tem problema. Il n'y a aucun problème. Quantas pessoas nos visitam aqui nessa manhã? Combien de personnes nous rendent visite Sim. ce matin? Quantas pessoas? Deixa eu ver. Combien? Maria Júlia, senta aí, minha filha. Quantas Jessica? pessoas visitam nessa manhã Combien de aqui? personnes nous visitent Ninguém ce nos matin? visita nessa Il manhã? n'y a personne qui nous visite ce matin? Então vamos dizer misericórdia. Alors on vai. va dire miséricorde. Ali, Ah, aleluia. Alléluia. Hã? Quantas pessoas nos visitam Voilà. nessa manhã? Combien de personnes nous rendent Pela visite ce primeira matin? vez, Pour pela la première primeira fois. vez, pela primeira vez. Première fois. Não, diga misericórdia outra Dites vez. miséricorde. Aleluia. Voilà, Vamos aplaudir a alléluia. Deus. Applaudissons le Seigneur. Glória a Deus. Gloire à Dieu. É maravilhoso podermos estarmos na casa do Senhor, amém? C'est merveilleux de pouvoir être dans la maison du Seigneur. É maravilhoso podemos ouvir a voz do Senhor. Merveilleux de pouvoir entendre la voix du Seigneur. Agora todo mundo vai fazer silêncio para o pastor pregar. Maintenant, tout le monde Aleluia. va rester en silence pour que le pasteur puisse prêcher. Se você não é médico, você não vai atender o telefone em nome Si de Jesus. vous n'êtes pas médecin, ne répondez pas au téléphone au nom de Jésus. Se você tem sede, você vai beber depois do culto. Et si vous avez soif, vous pourrez boire après le culte. Nessa manhã, Ce matin, a palavra que Deus colocou no meu coração, la parole que Dieu a mis dans mon cœur. nós estamos nos nossos 21 dias de jejum e oração. Nous Amém? sommes dans nos 21 jours de prière et de jeûne. Hoje é o 7º dia. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Amém? Amen. Ontem era 11h58, o jovem estava comendo desesperado no McDonald's. Hier, à 23h58, les jeunes étaient en train de manger hyper rapidement au McDo. Faltava 2 minutos para eles poderem acabar de comer. Il restait 2 minutes pour qu'ils arrêtent de manger. Não sei se passaram mal. Je ne sais pas s'ils sont tombés malades. Passou mal? Un tout petit peu. Ah. Mas o importante é que a gente seja firme no nosso propósito, Mais ce qui amém? est important, c'est qu'on soit ferme dans notre objectif. O nosso jejum é do meio-dia, meia-noite ao meio-dia. Notre jeûne est de minuit à midi. E nesses dias, Et pendant ces jours-là, quem nunca chamou você para tomar um café vai chamar. ceux qui ne vous ont jamais appelé pour prendre un café vont vous appeler. E eu assim, por exemplo, que não estou tomando café, Et moi qui ne suis pas en train de boire de café, tem pessoas que trazem café il y a des personnes qui me ramènent du café na igreja. à l'église. E aí tem outros irmãos ainda que oferecem o café ainda para mim Il y ainda. a même d'autres Pior frères qui outro. m'offrent du café en plus. Mas glória a Deus por isso. Et gloire à Dieu pour cela. Então nessa manhã eu quero, o nosso tema da nossa mensagem é um novo tempo. Alors le thème de notre message ce matin est une nouvelle époque. Vamos dizer um novo tempo. Répétez après moi, une nouvelle époque. Quantos podem erguer a sua mão assim e Combien falar é um peuvent lever la novo main et tempo? dire une Vamos. nouvelle époque? É o novo tempo. C'est une Vamos. nouvelle époque. Fala na língua que você quiser, mas fala é um novo Dites-le dans la tempo. langue que vous voulez, mais dites c'est Novo une nouvelle tempo. époque. Um novo tempo. Une nouvelle époque. E esse novo tempo começa a partir de Jesus. Et cette nouvelle époque commence à partir de Jésus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Diga assim comigo, coisas novas. Répétez après moi, des nouvelles choses. Não, diga coisas novas. Dites de nouvelles choses. A partir de Jesus. À partir de Jésus. Diga comigo, a partir de Répétez Jesus. après moi, à partir de Jésus. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a À Jesus, partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, coisas novas vão de acontecer. nouvelles choses vont se passer. E as coisas estão sempre mudando, não é verdade? Et les choses sont toujours en train de changer, n'est-ce pas? Se você muda de país, Si vous changez de pays, muda a cultura, vous changez la culture, muda a comida, vous changez la nourriture, muda tudo. il y a tout qui change. Há sempre mudança. Il y a toujours des changements. A gente começa a beber, On commence en étant aí bébé, depois fica uma criança, ensuite on devient un enfant, aí a gente fica um et adolescente, là on devient un adolescent, daqui a pouco a gente fica um jovem, bientôt on devient un jeune, daqui a pouco a gente fica um adulto, ensuite on devient un adulte, e daqui a pouco a gente só fica esperando a volta de Jesus. et ensuite on ne fait qu'attendre le retour de Jésus. Mas elas vão mudando. Mais ces choses changent. As estações mudam. Les saisons changent.
Em alguns estados do Brasil é sempre a mesma estação, é sempre verão. Dans certains états du Brésil, c'est toujours la même saison, c'est toujours l'été. Na Suíça não. Pas en Suisse. A gente consegue definir On arrive à définir a primavera, le printemps, o verão, l'été, o outono, o inverno, l'automne et l'hiver, e elas mudam. et elles changent. E nós precisamos entender essas mudanças. Et nous avons besoin de comprendre ces changements. Então, você precisa entender que as mudanças elas serão constantes para a sua vida para sempre. Alors vous devrez comprendre que les changements seront constants dans votre vie pour toujours. Mas eu quero falar em dois aspectos desse novo tempo, dessa mudança. J'aimerais parler de deux aspects de cette nouvelle époque, de ces changements. A primeiro tempo a gente fica entusiasmado. Tout d'abord, on est enthousiaste. Glória a Deus. On est là, gloire à Dieu. Fiz 18 anos. J'ai eu 18 ans. Agora já tenho meu permissão de conduzir, já tenho minha carta de condução. Maintenant, j'ai déjà mon permis de conduire. Mas não tem dinheiro para pôr combustível. Mais j'ai pas d'argent pour mettre l'essence. A gente fica entusiasmado. On est enthousiaste. O homem casa La personne se marie. e ele sai da casa da sua mãe. Et il part de la maison de ses parents. E ele diz: Et il dit, agora eu vou ser o dono da minha casa. maintenant c'est moi qui vais être le propriétaire de ma maison. Não vou ter uma mulher que vai Il n'y aura plus une femme qui va trazer orientação sobre a minha me vida. donner des orientations spécifiques. E de repente casa e aí você tem uma outra mulher orientando sua Et vida. là, il se marie et c'est une autre femme qui lui donne des orientations spécifiques. Mas a gente fica entusiasmado. Mais là, on devient enthousiaste. E isso é normal. Et ça, c'est normal. Quantas pessoas chegam na igreja Combien de personnes n'arrivent pas à e dizem: l'église pastor, et qui disent, pasteur, Deus abriu a porta de trabalho. Dieu m'a ouvert une porte de travail. Ele está entusiasmado. Et là, il est enthousiaste. Daqui a um tempo, Et puis quelques temps après, pastor, tem um tribulado do meu patrão lá. pasteur, il y a mon patron qui est très compliqué. Mas ele não era a mesma pessoa que estava entusiasmada? Mais c'est pas la même personne qui était enthousiaste au début. Mas a mudança faz isso. A princípio ela traz o entusiasmo, Et c'est ce que le changement fait. Au début, elle donne un enthousiasme, mas agora começa muitas vezes vir a incerteza. mais maintenant vient aussi l'insureté. Será que eu fiz a decisão certa? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Será que era naquele país que eu deveria estar? Est-ce que c'est dans ce pays que je devrais être? Será que aquela pessoa que eu deveria ter me casado? Est-ce que c'est avec cette personne que j'aurais dû me marier? Será que é com aquelas? Será que é daquela igreja que eu deveria estar? Est-ce que c'est dans cette église que j'aurais dû être? Depois do entusiasmo, geralmente vai vir esses pensamentos de Et incerteza. après l'enthousiasme viendra ces sentiments d'incertitude. Então toda oportunidade, Alors toute opportunité, todo novo desafio tout nouveau défi é entusiasmante no princípio, nous donne de l'enthousiasme au début, mas logo depois começa a querer vir o sentimento da incerteza. mais tout à coup vient le sentiment d'incertitude. E é por isso Et c'est pour cela que no momento das coisas novas, qu'au moment des nouvelles choses, no momento dessas transições das estações, au moment où il y a ces transitions de ces saisons, é importante a gente jejuar. c'est important de jeûner. Ninguém vai falar amém? Personne ne va dire Amen? Eu vou embora da igreja. Hein? Sinon je pars de l'église. Hein. É muito importante, C'est très important. porque haverá uma voz. Parce qu'il y aura une voix. E a Bíblia diz que no mundo há muitas Et vozes. la Bible dit que dans le monde il y a E plusieurs essa voix. voz não é a voz de Et Deus. cette voix n'est pas la voix de Dieu. É a voz do diabo querendo colocar dúvida no nosso coração. C'est la voix du diable qui veut mettre des doutes dans notre cœur. Eu estava noivo J'étais fiancé com a noiva mais bonita da terra. avec la fiancée la plus belle de la terre. Exatamente. Exactement. Ela foi fazer alguma coisa, mas ela volta. Elle allait faire quelque chose, mais elle va revenir. E de repente eu sofri um acidente de carro. Et un jour, j'ai eu un accident de voiture. E esse carro caiu dentro de um rio. Et cette voiture est tombée dans une rivière. E eu estava com uma pessoa que estava junto comigo. Et il y avait une personne avec moi. Ele era meu patrão. C'était mon patron. E ele era japonês também. Il était japonais aussi. Sérgio Tutsui. Sergio Tutsui. Isso. Tutsui. E de repente, Et tout à coup, naquele desespero, dans ce désespoir, o cinto do carro enrolado no corpo, avec la ceinture de la voiture qui me tenait, e a água começando a entrar, et l'eau qui commençait à s'infiltrer, e ele dizia: nós vamos morrer. et il disait, on va mourir.
Nós vamos On morrer. va mourir. E eu disse para ele logo, repreendendo: Et je lui ai dit en reprimandant, Deus prometeu que eu ia casar. Dieu m'a promis que j'allais me marier. Deus prometeu que eu ia Dieu m'a casar. promis que j'allais me marier. É as vozes C'est les voix que estão em todo lugar, qui sont dans tous les endroits, que muitas vezes está dentro da sua casa. qui plusieurs fois sont même à l'intérieur de chez vous. Não é as vozes lá fora só não, é as vozes dentro de Ce ne casa. sont pas que les voix à l'extérieur, c'est aussi les voix à la É as maison. vozes dentro da família. C'est les voix dans la famille, É as vozes no les trabalho. voix au travail, É as vozes dentro da escola. les voix à l'école. Porque o ginásio é muito difícil. Parce que le gymnase est trop difficile. Você não vai conseguir ser um doutor, fazer uma faculdade. Tu n'arriveras pas à faire l'université ou à être un docteur. Isso é coisa para gente inteligente. Ça, c'est pour les gens intelligents. E se você escuta isso, você pensa. Et si vous écoutez ça, vous allez le croire. Por isso que nós precisamos entender. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre. Nessas mudanças da nossa vida, Dans ces changements dans notre vie, a gente se alegra, on se réjouit, mas ao mesmo tempo mais en même temps, começa a querer entrar dentro de nós uma il incerteza. y a une incertitude qui veut rentrer à l'intérieur de nous. Mas quando a gente tem essa convicção, Mais quand on a cette quantos conviction, tem aqui uma convicção em combien Jesus? ici Digam ont une amém. conviction en Jésus, dites Amen. Mas quando você tem essa Mais convicção, quand vous avez cette conviction, você diz: vous vous dites, eu estou só no processo. je ne suis que dans le processus. Só no processo. Que dans le processus. Então por isso o jejum ele vem Et c'est pour ça que le jeûne vient e ajuda a sintonizarmos com Deus. et nous aide à nous synchroniser à Dieu. O nosso estômago, Notre estomac, ele até começa a falar quando a gente está em jejum. il commence à parler aussi quand on est en jeûne. Mas nós dizemos, não, nós queremos ouvir a voz de Mais nous Deus. disons non, je vais écouter la voix de Dieu. Nós queremos ser sensível à voz de On veut être Deus. sensible à la voix de Dieu. Nós queremos ser sensível à voz do Espírito On Santo. veut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Um novo tempo. Une nouvelle époque. Diga comigo, um novo tempo. Répétez après moi, une nouvelle époque. Mas agora, para você viver esse novo tempo, Et maintenant, pour vivre cette nouvelle époque, você vai precisar ouvir claramente o que Deus está falando. vous aurez besoin d'entendre clairement ce que Dieu est en train de dire. Talvez Deus não vai vir por voz, Peut-être Dieu ne viendra pas comme une voix, mas Deus vai começar a dar algumas evidências à sua volta mais desse novo Dieu va tempo. commencer à mettre quelques évidences autour de vous pour cette nouvelle époque. E o que eu quero dizer, Et ce que j'aimerais dire, e eu quero citar aqui 3 personagens et j'aimerais bíblicos. citer 3 personnages bibliques. Essas 3 personagens faz parte do nosso dia 6, eu acho, do nosso jejum. Ces personnages font partie du 6e jour de notre jeûne. A primeira dela é Moisés. Le premier d'entre eux est Moïse. Moisés é conhecido pelo homem que recebeu as leis, os 10 mandamentos. Moïse est connu comme l'homme qui a reçu les lois, les 10 commandements. É o homem C'est l'homme que ele esteve ali face a face com Deus. qui avait des moments face à face avec Dieu. É o homem que subiu para encontrar com Deus e deixou o povo. C'est l'homme qui est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et a laissé le peuple. Em todas as religiões conhece-se Moisés, não é verdade? Toutes les religions, on Quem connaît Moïse, n'est-ce pas? quem não conhece Moisés aqui nessa Qui ne manhã? connaît pas Moïse Quem ici? não sabe quem foi Qui Moisés? ne sait pas qui a été Moïse? A Joquebede a gente sabe, né, que foi a mãe de Moisés, né? Joquebed, on sait, qui a été la mère de Moïse. Isso. Voilà. Mas não é a nossa Joquebede, a nossa é muito nova, Mais não ce é n'est isso? pas notre Joquebed, la nôtre est trop jeune encore. Só que a gente só vê isso. Sauf qu'on ne voit que cela. Mas olha só, em Êxodo 34, verso 28. Mais voyez, en Exode 34, le verset 28, Antes de muitas coisas acontecer, avant que plusieurs choses ne se passent, antes dele receber exatamente as leis dadas por Deus, avant de recevoir exactement les lois données par Dieu, Moisés ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer o pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Na verdade, os mandamentos En vérité, les commandements só foi possível
n'ont pu être faits porque ele teve um relacionamento profundo com Deus, que parce qu'il avait une relation profonde avec Dieu. aonde ele ficou naquele período de 40 dias sem comer. Il est resté dans cette période de 40 jours sans manger. E muitas vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias, Et plusieurs fois, nous voulons faire des choses extraordinaires. mas queremos fazer por nós Mais mesmos, nous voulons le faire pour nous-mêmes, sem sequer separar um tempo para Deus. sans prendre un moment spécifique pour Dieu. Talvez seja uns 15 anos atrás, Il y a à peu près 15 ans en arrière, o nosso pastor presidente, o pastor Jackson, notre pasteur président, pasteur Jackson, junto com alguns pastores do ministério, avec quelques pasteurs de notre ministère, fizeram um jejum de 30 dias só bebendo água, ils ont fait un jeûne de 30 jours juste en buvant de l'eau, trancado dentro do escritório dele da igreja. enfermé dans son bureau à l'église. O jejum foi fazendo que o paladar deles ficasse tão apurado Le jeûne a fait que leur palais soit tellement sec que eles sabiam só de beber a água qual era a marca daquela garrafa d'água. qu'ils, juste en buvant de l'eau, ils connaissaient la marque d'où venait cette eau. Muitos pastores começaram, não conseguiram, passaram mal. Não é para morrer o jejum. Plusieurs pasteurs ont réussi, Muitos pastores plusieurs pasteurs não terminaram o jejum, n'ont pas conclu le jeûne, porque não era para morrer. parce que le but n'était pas de mourir. Era até onde a Bíblia diz para fazer conforme as suas forças. C'est comme la Bible dit, faire jusqu'à nos limites. Só terminaram, acho que foi 3 ou 4 pastores Je terminaram pense junto. que seulement 3 ou 4 pasteurs ont fini le jeûne. O nosso ministério mudou muito depois daquele período de jejum. Notre ministère a énormément changé après cette période de jeûne. Muitas coisas começaram a acontecer. Beaucoup de choses ont commencé à se passer. Pessoas querem ter visão, Des personnes veulent avoir des visions, mas não querem pagar um preço para receber a visão. mais ne veulent pas payer le prix pour recevoir la vision. Você precisa sim para abrir um negócio. Vous avez besoin d'ouvrir une entreprise, faire vos affaires. Você precisa sim para você pensar em começar a orar com alguém. Vous avez besoin pour penser à commencer à prier pour Você quelqu'un. precisa Vous avez besoin para você estar em uma igreja. pour être dans une église. Você precisa ser direcionado por Deus em tudo. Vous avez besoin d'être guidé par Dieu en toutes choses. Mas de repente alguma coisa te atrai Mais tout à coup, quelque chose vous attire e você nem quer buscar de Deus essa direção. et vous ne voulez même pas chercher cette direction de la part de Dieu. Mas você gostaria Mais vous aimeriez de mostrar, olha, eu recebi os mandamentos da parte de Deus, olha. montrer et dire, ah, regardez, j'ai reçu les Olha commandements aqui. de la part de Dieu. Voyez seulement. Mas você queria jejuar? Est-ce que vous vouliez jeûner? Você queria passar 40 dias sem comer e sem beber? Vous vouliez passer 40 jours sans manger ni boire? Antes de receber, Avant de recevoir, Moisés teve que buscar. Moïse a dû chercher. É por isso que muitas vezes a juventude não valoriza aquilo que recebe do pai, Et dos c'est pour ça que pais, plusieurs fois la jeunesse ne valorise pas ce qu'ils reçoivent de leurs parents, ou dos avós, das pessoas que criam ou eles, de leurs grands-parents, ou bien des personnes qui les éduquent, porque eles acostumaram só em receber. parce qu'ils ont été habitués juste à recevoir. Eles nunca lutaram por aquilo. Ils n'ont jamais dû lutter pour cela. Então há muitas pessoas que recebem uma grande herança, Et alors il y a beaucoup de personnes qui reçoivent un grand héritage que perdem ela rapidamente. et qui le perdent très rapidement. Em segundo lugar, En deuxième position, eu quero falar sobre Jesus. j'aimerais parler de Jésus. Jesus Jésus, é o Deus c'est le Dieu que se fez homem qui s'est fait homme e que veio o homem na terra. et qui est venu comme un homme sur terre. Mas Jesus, Mais Jésus, antes de iniciar o seu ministério, ele também jejuou. avant de commencer son ministère, il a jeûné aussi. Mateus capítulo 4, verso 2. Matthieu chapitre 4, le verset 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Agora, se o próprio Jesus, Maintenant, si le propre Jésus, ele foi jejuar
Il est allé jeûner. Ele foi se consagrar. Il est allé se consacrer. Ele foi buscar a direção de Deus. Il est allé chercher la direction de Dieu. Para depois iniciar o seu Pour ministério. ensuite démarrer son ministère. Porque nós queremos fazer o contrário. Pourquoi est-ce que nous voulons faire le contraire? Eu inicio meu ministério, busco a Deus depois. Je commence mon ministère et je cherche Dieu après. Eu abro o meu negócio, depois eu busco a Deus depois. J'ouvre mes affaires et je cherche Dieu après. Eu caso e depois eu busco a Deus Je depois. me marie et je cherche Dieu après. Eu troco de igreja, depois eu busco a Deus depois. Je change d'église et je cherche Dieu après. Quando alguém já fez alguma coisa, Quand quelqu'un a déjà fait quelque chose. e aí chega, por exemplo, essa é uma experiência do meu pastor. Ça, c'est une expérience de mon pasteur. Pastor, eu queria conversar com o senhor, Cette personne dit, pasteur, j'aimerais discuter porque avec eu vous. fiz isso e não deu certo. Parce que j'ai fait ça et ça n'a pas marché. E ele vai dizer, Et il va dire, você me perguntou antes, est-ce que tu m'as demandé avant? o que eu posso fazer? Qu'est-ce que je peux faire? Antes de fazer, a gente precisamos dessa orientação. Avant de faire, nous avons besoin de cette orientation. Não é porque Jesus disse Ce n'est pas parce que Jésus a dit que nós vamos fazer obras maiores do que a que dele, nous allions faire des œuvres plus grandes que la sienne, que nós não vamos ter que buscar a Deus como ele que buscou. nous n'allons pas devoir chercher Dieu comme lui l'a fait. Está relacionado com essa busca. C'est en lien avec cette recherche. Está relacionado mesmo em meio às dificuldades. C'est en lien avec les difficultés aussi. Ter um tempo de buscar a Deus. Avoir un moment où on cherche Dieu. Porque a verdade é, Parce que la vérité est, se o mundo está como está, si le monde est comme il est, se a sua família está como você si está, votre famille est telle qu'elle est, é fruto da não orientação de Deus sobre o próximo passo que você deveria ter dado. c'est les conséquences du fait qu'on n'a pas suivi les orientations de Dieu. Então nós saímos de Moisés, Alors, nous sommes partis de Moïse, fomos para o Rei dos Reis, nous Jesus, sommes allés vers le roi des rois, Jésus, mas agora nós vamos para o apóstolo Paulo. et maintenant on passe à l'apôtre Paul. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, L'apôtre Paul a eu une rencontre avec Jésus, inclusive no culto de quarta-feira nós estamos falando, né, sobre Paulo, não estamos falando? et en plus au culte de mercredi on parle de Paul, Na igreja no culto das crianças. No culto enfantin. É isso, né? c'est ça? Tá falando sobre Paulo às quartas-feiras. On parle de Paul les mercredis, dans le culte des enfants. Nós não trazemos as crianças na quarta-feira para dar comida para elas, nem desenho, tá bem? Hã? Não aumenta o retorno aqui para ele aqui. Isso. Nós não trazemos as crianças Nous ne ramenons pas les enfants para dar comida para elas juste pour leur donner à manger ou desenhos. ou leur faire dessiner. Nós trazemos as crianças para aprender a palavra. Nous ramenons les enfants pour qu'ils apprennent la parole. Então o que acontece? Alors qu'est-ce qui se passe? Que a gente olha para Paulo, Quand on regarde Paul, a gente olha, por exemplo, que ele era aquele que perseguia a igreja, on voit que c'était celui qui persécutait l'église. mas agora ele tem um encontro com Jesus num caminho. Et il a une rencontre avec Jésus durant le chemin. Os seus olhos ficam fechados por um tempo, Ses yeux se ferment pendant un moment. e depois os seus olhos se abrem, Et tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent. e daqui a pouco ele começa a escrever esses montes de livros do Novo Testamento. Bientôt, il commence à écrire tout plein de livres qui sont dans le Nouveau Testament. Abrir igrejas, Il ouvre des églises, discipular il pessoas. discipule des personnes. Mas muitas vezes a gente não consegue entender o tempo. Mais plusieurs fois, on n'arrive pas à comprendre quel est le moment. Do tempo onde ele foi tocado no caminho de Le Damasco, moment où il a été touché par Dieu dans le chemin de e o Damas. tempo que ele teve que ficar afastado do seu Et le propósito. moment où il a dû être éloigné de son objectif. Porque a gente precisa se preparar para o nosso propósito. On a besoin de se préparer pour notre objectif. Porque se Deus te colocasse você e eu no nosso propósito Parce que hoje, si Dieu nous mettait, vous et moi, dans notre objectif aujourd'hui, acabaria com você, ça vous tuerait. destruiria Ça você. allait vous détruire. Porque Deus não quer que aconteça conosco o que aconteceu com Satanás. Parce que Dieu ne veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Satan. Por que aconteceu com Et Satanás? qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Ele achou que ele poderia ser Deus e poderia ser adorado. Il pensait qu'il pouvait être Dieu et qu'il pouvait être adoré. Porque Deus criou ele bonito, um anjo, um querubim ungido. Parce que Dieu l'a créé en étant un ange merveilleux, un chérubin. Mas por não estar preparado, aconteceu o que aconteceu. Mais parce qu'il n'était pas prêt, il s'est passé ce qui s'est passé. Atos capítulo 13, o verso de número 2. Acte chapitre 13, le verset numéro 2. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit:
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. A primeira viagem missionária de Paulo, Le premier voyage missionnaire de Paul ela não é fruto de uma reunião de planejamento, gente. n'était pas les conséquences d'une réunion de planification. A gente pode fazer muitas reuniões de planejamento, On peut faire énormément de réunions de planification. mas a primeira viagem de muitas viagens do Mais- apóstolo Paulo Le premier de tous les voyages que l'apôtre Paul a fait, foi quando ele recebeu uma direção do Espírito Santo quando orava e jejuava. était quand il a reçu une direction du Saint-Esprit quand il jeûnait et priait. E nós estamos tratando a nossa vida Et nous sommes en train de traiter notre vie simplesmente como algo teórico. simplement comme une chose théorique. Primeiro receba busca essa orientação de Deus. D'abord, je reçois de cette recherche l'orientation de Dieu. Depois planeje, Ensuite, je planifie. mas nunca planeje algo Mais ne planifiez jamais sem quelque primeiro chose receber uma direção de Deus. sans avoir reçu une direction de Dieu. Pastor, eu não tenho certeza. Pasteur, mais je ne suis pas sûr. Então não faça nada. Alors ne fais rien. Não saia do lugar onde você está. Ne sors pas de l'endroit où tu étais. Não se move para a esquerda. Ne va pas vers Não la se gauche. move para a Ne direita. va pas vers la droite. Por quê? Pourquoi? Porque quando temos essa convicção, Parce que lorsque nous avons cette conviction, o seu carro pode até estar num rio de ponta cabeça, votre voiture peut même être à l'envers dans une rivière. mas você vai ter a certeza Et vous serez sûr que se Deus prometeu, que si Dieu a se promis, Deus falou, si Dieu a dit, vai se ça cumprir. va s'accomplir. Vai se Ça cumprir. va s'accomplir. Vai se cumprir. Ça va s'accomplir. Mas isso tem que ter convicção. Sauf qu'il faut avoir de la conviction. Ah, e o meu líder, ele é horroroso. Ah, mais mon leader, il est horrible. Esse PG só tem chips. Dans ce péché, il n'y a que des chips. Eu fico vendo o PG das irmãs, tem tanta comida Je vois gostosa. le péché des filles, il y a tellement de nourriture sur la table. Começa a aprender a fazer bolo. Commence à enseigner à faire des gâteaux. Haverá os momentos de chips na vida da gente. Il y aura Fica des moments de tranquilo. chips dans nos vies. Mas haverá o tempo de uma boa comida. Mais il y aura un moment aussi avec de la Pensa na bonne comida nourriture. que você mais gosta. Pensa Pensez, aí. pensez au plat que vous aimez le Aleluia. plus. Voilà, Se for a mim, alléluia. eu pensei picanha na Voilà. hora. Moi, j'ai Picanha, pensé à la picanha tout de suite. Picanha. Aleluia. Alléluia. O outro já pensou bacalhau. L'autre a déjà pensé à la morue, le bacalhau. Teve gente que já pensou em tambaqui. Il y a des gens qui ont pensé au tambaqui, je sais Já pas ce pensou que em c'est. farinha. Il y en a qui ont pensé à la farine. E aí o povo... Et, Você vai pensando aí o que você pensa. et là, vous pensez à ce que vous voulez. Mas haverá o tempo que não tem dessas coisas. Mais il y aura un moment où on n'aura pas toutes ces choses. Mas a gente acha que as viagens de Paulo foi só estratégia de planejamento. Et on pense que les voyages de Paul étaient juste faits par des stratégies de planification. Quando nós vamos em Genebra e vemos a história dos 4 reformadores, Quand on va à Genève et qu'on voit l'histoire des 4 réformateurs, nós vemos, por exemplo, que Calvino nous voyons par exemple que Calvin é como alguém que morreu de orar, est comme une personne qui est morte de prière. porque ele morreu com problema respiratório, Parce qu'il est mort à cause de problèmes respiratoires, porque ele subia lá na torre da igreja parce qu'il montait sur la tour de l'église todos os dias, 4 horas da manhã para orar. tous les jours à 4 heures du matin pour prier. Ele Lui e mais os 3. et les 3 autres. Ele era o pastor, Il était le pasteur, tinha outro que era general, il y en a un qui était le général, mas ele levava todo mundo para poder orar. mais il emmenait tout le monde pour prier. E quando você vai lá na torre de Genebra, Et quand vous allez vers la tour de Genève, você vai ver que tem assim, para os 4 cantos, vous allez voir qu'il y a dans les 4 coins, eles começavam a orar, ils commençaient à prier, e cada reformador na sua posição. et chaque réformateur dans sa position. Eu não sei se você sabe, Je ne sais pas si vous savez, mas Genebra é dentro da França. mais Genève est emboîtée dans la France. Genebra está aqui e a França está em toda a volta. Voilà, Genève est là, et puis la France est tout autour. E há mais de 500 anos atrás, Et il y a plus de 500 ans, quando só tinha uma torre da igreja, quand il n'y avait que la tour de l'église, Calvino Calvin profetizava: prophétisait. assim como meus olhos estão a enxergar aqui de cima dessa torre, Là, comme mes yeux peuvent voir depuis le haut de cette tour, que Genebra possa crescer por todo esse lugar. que Genève puisse grandir dans tout cet E endroit. hoje você vai lá e você vê Genebra por todo lado. Et aujourd'hui, vous allez, vous voyez Genève de tous les côtés. Eles sentavam, Ils s'asseyaient, escreviam estratégia de guerras. ils écrivent et ils
ils mettaient en place des stratégies de guerre, mas nunca antes de orar. mais jamais avant de prier. E nós não. Mais nous, non. Nós queremos um novo tempo. Nous voulons une Nós nouvelle queremos époque, uma nova nous época. voulons un nouveau temps, Nós queremos viver uma novidade de vida. nous voulons vivre une nouvelle vie, Mas nós começamos pelo mais nous planejamento. commencerons par la planification. Primeiro você precisa ter uma direção. D'abord, vous avez besoin d'avoir une Primeiro eu direction. preciso ter uma direção. D'abord, je dois avoir une direction. Depois eu começo. Et après, je A commence. Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de La Bible Deus dit que nous devons chercher le royaume de em Dieu primeiro en lugar. premier lieu. E as outras coisas vão ser Et acrescentadas na les sua autres vida. choses seront ajoutées à votre vie. Diga comigo, as outras Mettez coisas. après moi les autres Não choses. busque um casamento sem a orientação de Deus. Ne cherchez jamais un mariage sans l'orientation Não de Dieu. busque Ne cherchez pas uma empresa sem orientação de Deus. une entreprise sans l'orientation de Dieu. Não busque um relacionamento sem a direção de Ne Deus. cherchez pas une relation sans la direction de Dieu. Não mude de uma igreja para outra sem orientação de Deus. N'allez pas d'une église à l'autre sans l'orientation de Dieu. Por quê? Pourquoi? Haverá um dia. Il y aura un jour. Porque os momentos das lutas e dificuldades vêm. Parce que les moments des combats et des difficultés vont venir. E você não vai poder dizer: Et vous ne pourrez pas dire, Deus não falou. ah, Dieu n'a pas parlé. Ele disse, Il l'a dit, vai se cumprir. ça va s'accomplir. Não, vou de novo, que vocês estão muito devagar Je vais hoje. recommencer parce que vous y allez très lentement aujourd'hui. Porque se ele disse, Car s'il a dit, vai se cumprir. ça va s'accomplir. Vai se cumprir. Ça va s'accomplir. Eu quero concluir para a gente orar. Et j'aimerais conclure pour qu'on puisse prier. Talvez você vai começar o jejum hoje. Peut-être vous allez commencer un jeûne aujourd'hui. Eu, por exemplo, Moi, par exemple, só do meio-dia, da meia-noite ao meio-dia, de minuit à midi, e se eu continuasse bebendo café, ia ser muito fácil para mim. même en jeûnant de minuit à midi et que je continue à boire du café, ce serait très facile pour moi. Porque para mim é mais difícil ficar sem café do que ficar sem comida. Parce que pour moi, c'est plus dur de rester sans café que de rester sans nourriture. Mas não. Mais non. Falei, vou tirar o café também. J'ai dit, je vais enlever le café aussi. Vou ter que mostrar para esse corpo aí. Je vais devoir Quem montrer à manda ce nele. corps qui c'est qui décide E quem é que domina ele. et qui c'est qui domine. Então, durante esse momento de busca, nesse momento de jejum, Pendant ce moment de recherche et ce moment de jeûne, três coisas que essa proximidade de Deus vai trazer e eu quero que você pegue isso. il y a trois choses que cette proximité de Dieu va ramener et j'aimerais que vous ayez cela. A primeira coisa, quando você buscar a Deus, jejuar, E la antes de première- fazer algo. La première d'entre elles, quand vous chercherez Dieu et que vous jeûnerez avant de faire quelque chose, Eu fui uma vez num seminário, num congresso de pastores, je suis allé une fois à un séminaire, à un congrès pastoral, e tinha vários pastores de igrejas grandes, igrejas et pequenas, il y avait plusieurs pasteurs de grandes ou de petites églises, e disse assim o pastor: et le pasteur m'a dit ainsi, não fique por aí pegando a visão dos outros. évitez de venir prendre la vision des autres. A primeira coisa que um pastor, que ao invés de pegar a vida dos outros, a visão dos outros, Un pasteur, au lieu de prendre la vision des autres, ele deve pegar a sua Bíblia e fazer um retiro sozinho, espiritual, ele e Deus. il devrait prendre sa Bible et puis se retirer lui et Dieu. Enquanto Deus não falar, não abra a igreja. Et tant que Dieu ne parle pas, on n'ouvre pas l'église. Porque essa busca de Deus, Parce que cette recherche de Dieu, das três coisas que eu quero falar, em primeiro lugar, des trois choses que j'aimerais dire, ela vai trazer uma clareza. elle va nous donner une clarté. Você vai ser sensível à voz do Espírito. Vous serez sensible à la voix de l'Esprit. Você vai conseguir ver o que você tem que fazer, o que você tem que mudar. Vous arriverez à voir ce que vous devez faire, ce que vous devez changer. Vai ser muito claro. Ce sera bien, ce sera très clair. Olha, esse ano eu faço 23 anos de casado. Cette année, je vais avoir 23 ans de mariage. Com os anos de namoro, Avec les années où on était en couple, o solteiro que bateu palma desse jeito não vai casar. bon, Isso. un célibataire qui applaudit comme ça, il va pas se marier. Aleluia. Hã? N'est-ce pas? Ah, Voilà. são quase 27 anos do nosso tempo de namoro. C'est presque 27 ans depuis qu'on est en couple. Tempos difíceis? Des moments difficiles. Meu Deus. Mon Dieu. Mas aquilo que buscamos, Mais ce que nous cherchons, aquilo que fizemos em Deus, ce que nous avons fait en Dieu,
que não foi fácil diante de tudo aquilo que um jovem passa. qui n'a pas été facile devant les choses, toutes les choses devant lesquelles un jeune puisse passer. Mas havia uma clareza. Mais il y avait une évidence. 3 meses antes de casar, eu perdi o trabalho, irmãos. 3 mois avant de me marier, j'ai perdu mon emploi, les frères. Pessoas da família falaram para a pastora, não casa. Il y a des gens de la famille à la pasteur qui lui ont dit, ne te marie pas. Mas ela era mais louca ainda. Mais elle était encore plus folle. Ela dizia, Deus falou que nós íamos casar nessa data, e nós vamos casar nessa data. Dieu a dit qu'on allait se marier dans cette date, et nous allons nous marier dans cette date. Esse relacionamento com Deus vai trazer para nós, gente, essa clareza. Et c'est cette relation avec Dieu qui va nous donner cette E nos évidence. momentos de dificuldade, a gente vai entender. Et dans les moments de difficulté, on va Depois da comprendre. clareza, Et après l'évidence, vem a confiança. vient la confiance. Não perdeu o emprego, mas Deus falou que ia J'ai casar. perdu mon emploi, mais Dieu a dit que j'allais me marier. E acabou. Et c'est fini, c'est tout. E em terceiro lugar, Et un dernier point, depois vem o compromisso. après vient le compromis. Ela casou com um homem sem trabalho. Elle s'est mariée avec un homme sans travail. Ah, presta atenção, hein? Não. Vai dar Écoutez uma de bien, hein? vagabundo aí não, para não trabalhar não. Je ne vous encourage pas à ne pas travailler. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Je travaille depuis que j'ai 12 ans. Os tempos que eu ficava sem trabalhar, Les moments où je ne travaillais pas, eu não tinha coragem de ficar vadiando na rua, porque eu tinha vergonha dos outros achar que eu era preguiçoso. j'avais pas le courage de me balader dans la rue parce que j'avais honte de penser que les gens croyaient que j'étais un paresseux. Mas o compromisso Mais le compromis faz com que a gente continue, fait en sorte qu'on continue continue. et qu'on continue. Mas tudo isso por quê? Mais tout ça pourquoi? Em Deus, En Dieu, buscamos em Deus, nous cherchons en Dieu, recebemos de nous Deus, recevons de Dieu, nous jejuamos, jeûnons, nous oramos, prions, fomos discipulados. nous sommes discipulés. E com isso nós tínhamos clareza, Et avec cela, on a une confiança évidence, la confiance e compromisso. et le compromis. E eu só posso dizer uma coisa: Et je ne peux dire qu'une chose, é possível em Deus, c'est possible en Dieu, mas só em Deus mais que en Dieu, construímos isso. de construire cela. Então, se eu possuo uma esposa, Alors si aujourd'hui j'ai une épouse, se eu possuo os filhos si j'ai des enfants, e vejo meus filhos crescendo na casa do Senhor, je vois mes enfants grandir dans la maison du Seigneur, não é porque as coisas foram fáceis, ce n'est pas parce que les choses ont été faciles, mas porque havia uma clareza, confiança e um compromisso para mais continuar. parce qu'il y avait une évidence, la confiance et le compromis pour continuer. O jejum, Le jeûne, a oração, la prière, ela traz uma nova unção nous donne une nouvelle onction de poder da parte de Deus, de pouvoir de la part de Dieu para que a gente consiga viver as novas estações, pour qu'on puisse vivre les nouvelles saisons, uma nova época, une nouvelle époque, novo tempo. un nouveau temps. Se coloque de pé para que a gente possa orar. Levez-vous pour que nous puissions prier, s'il vous plaît. A única coisa que você não precisa La seule chose que vous n'avez pas besoin, é ouvir c'est d'entendre da situação que o mundo vive de la situation que le monde vit, e que por isso você não vai conseguir tal coisa. et pour cela vous n'arriverez pas à faire telle chose. A única coisa que você precisa, La seule chose dont vous avez besoin, a única coisa que eu la preciso, seule chose dont j'ai besoin, é ser sensíveis à voz de Deus. c'est d'être sensible à la voix de Dieu. E verá sobre você uma capacitação Et viendra sur vous la capacité para que você consiga pour que vous arriviez e você seja capacitado pelo próprio Deus. et que vous ayez la capacité de la part du propre Dieu. Você deseja viver um novo tempo? Vous désirez vivre une nouvelle époque? Quantos desejam viver um novo tempo? Combien veulent vivre une nouvelle époque? Então você precisa buscar de Deus. Alors vous avez besoin de chercher de Dieu.
Não faça nada antes Ne faites rien avant de receber de recevoir essa direção de Deus. cette direction de Dieu. Põe a mão no seu coração se você puder. Mettez la main sur votre cœur si vous pouvez. Se você que já entregou a sua vida a Jesus, Vous qui avez déjà donné votre vie à Jésus, se você que ainda